Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todas. Eu sou Carolina Ferreira, sou pesquisadora, mestranda na PUC São Paulo e também faço parte do time da Gato Sem Rabo como curadora do circuito de leitura, que são eventos semanais em que a gente se reúne, traz convidadas especiais para poder discutir sobre literatura, em especial escrita por mulheres, pessoas trans, travestis e não binárias. E eu estou muito emocionada com o encontro de hoje, porque, primeiro, pela ousadia de fazer a mediação da conversa da Elizabeth Cardoso com a Paula Jacob, e segundo, porque a Beth, enfim, é minha orientadora no mestrado, então, enfim, uma alegria muito grande. Hoje a gente vai discutir sobre o livro Depois de Tudo Tem uma Vírgula, e para isso temos a autora aqui, Elizabeth Cardoso, e também a Paula Jacob, que já é da casa, que geralmente faz as mediações, mas eu achei que seria um bom momento para ela vir e conversar com a gente. E queria dizer boa noite para vocês. Boa noite, Carol. Boa noite, Paula. Boa noite, todas. Estou honrada de estar nesse espaço. É uma conquista estar na Gato Sem Rabo, né? Porque é um lugar tão simbólico para a cidade, né? Acho que lugares assim é que faz São Paulo, né? Tão especial, específico e ao mesmo tempo tão amplo. Estou bem contente com o convite, obrigada mesmo, e a Paula pela leitura e vocês todas que vieram para a gente conversar. Estou animada. Posso falar alguma coisa? Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente estava até conversando, eu estava aqui semana passada, semana retrasada, na outra semana também, semana que vem, provavelmente na outra. Então, minha segunda casa, essa livraria, praticamente. E fico muito feliz de estar aqui. Normalmente eu medio os encontros, então é muito bom estar num lugar não da mediação. E fico muito feliz com o convite, porque eu sou editora-chefe da revista Cláudia, e além desse meu trabalho de jornalista, eu também tenho um trabalho de pesquisa acadêmica de literatura e cinema pelo viés da psicanálise. Então, o livro tinha tudo a ver com isso também, então fico muito feliz de poder fazer esse conteúdo ventilar, né, de todos os lados, né, nessa conversa e também nas minhas pesquisas. Legal. A gente pensou um percurso para a conversa, mas acho que é algo que não é uma entrevista, assim, é de fato um bate-papo. Pensei que a gente podia começar a conversa falando um pouco sobre o livro, né? Porque o livro, a primeira vez que eu vi o título e olhei a capa, ele é um tanto misterioso, né? Acho que essa imagem, a presença da fumaça, da bituca, que a gente percebe que é muito presente ao longo do livro, ela faz muito sentido, né, quando a gente se depara com um livro a primeira vez. Ele é um livro que eu estava conversando com a Beth, que, apesar de ter esse plano de fundo, né, de falar sobre a literatura e a ditadura, a minha percepção ao longo da leitura é que ele é um livro que também fala sobre literatura, assim, a gente pode conversar um pouco sobre isso ao longo da conversa. Eu até lembrei de um filme, que é aquele Malcolm e Mary, que é um filme em que a gente tem um casal que chega em casa depois de uma premiação de cinema, e aí eles ficam discutindo muito, e aí parece um filme que fala sobre um casal tendo um problema na relação, mas que, na verdade, é um filme que fala sobre o cinema. Assim. Eu acredito que o livro da Beth ele também despertou isso em mim. A gente poderia começar contando um pouco sobre o livro, sobre a história, sobre a Rita, sobre o Diego, o Thiago, as pessoas que estão envolvidas na narrativa, para poder apresentar para o nosso público. Quer começar? Será que eu sei? Conta pra gente de onde que veio essa história. Não sei se eu sei fazer isso. Eu vou falar como eu acho que é, né? Mas talvez não seja. Acho que não é assim. Os leitores têm uma perspectiva, não é, que não é a de quem escreve, da escritora, né? Mas para mim é um livro sobre literatura.
É um livro sobre livros. É um livro sobre o gesto da escrita e o gesto da leitura. Só que numa negação. É uma mulher a qual foi negada o gesto da escrita e da criação pela palavra. Só que, para contextualizar isso, eu usei de pano de fundo a ditadura. Mas os leitores leem como um livro sobre ditadura. Também é, né? Mas não foi a minha intenção primeira. Eu quis fazer um livro sobre livros e sobre uma mulher escrevendo, só que no negativo, né? Porque ela escreve, mas não escreve. Então, tem esse contexto de pós-ditadura, de como uma pessoa sobrevive a esse trauma, ou não, né? Ou talvez como o trauma se sobrepõe à pessoa. E ela tem um irmão. Esse personagem é um pouco para discutir as apropriações da memória do outro, né? Como que um sujeito passa por uma experiência intensa que resvela, né, na sua família, nos seus companheiros, e uma memória que é individual passa a ser uma memória coletiva. E aí, de quem é a memória do trauma? Então, essa escrita, porque a gente tem muito isso no campo da ditadura, né, de escrever sobre a experiência, né? Então, toda a discussão do Primo Levi, né, do Adorno, do Benjamin, toda a discussão que o Jaime Ginsburg faz lá na Unicamp sobre memória do trauma, memória nesse contexto de ditadura, de quem está autorizado. Então, o irmão dela, na verdade, está escrevendo o romance sobre ela, com as memórias dele. E ele se coloca muito nesse lugar de: nossa, que sofrimento ser irmão da Rita. Como a Rita fez a família passar por maus bocados. Que incômodo é essa mulher na nossa vida. E ela tem um quadro emocional, digamos, instável, mas, na verdade, ela é muito sagaz, muito sarcástica, irônica, inteligentíssima, uma pessoa que leu, enfim, ela tem uma opinião sobre quase tudo. Especialmente sobre literatura e sobre o sistema literário como um todo, a universidade, a dinâmica da crítica literária, as editoras, a imprensa. Ela tem uma perspectiva assim, para além do trauma. E ela está num momento, digamos, bom, assim, de estar morando com o irmão, não está morando na rua, está se alimentando. E ela começa a ter esse desejo de voltar para uma vida de relativa normalidade. E ela se aproxima do irmão e quer trabalhar com ele. Está muito atolado de trabalho, com prazos, ele também é revisor e está escrevendo esse romance. E aí ele acaba oferecendo para ela revisar o romance que ele está escrevendo. Não a sério, porque ele acha que ela não tem capacidade de fazer nada disso. Só para entreter. E ela, então, começa a leitura do romance que é sobre ela. E aí a gente tem dentro do livro esses vários romances, assim, que eu também estou escrevendo sobre ela, ele está escrevendo sobre ela, e ela está criticando todo mundo. E quando ela critica, ela escreve um terceiro romance. Então, eu acho que é isso, né, mais ou menos. Não sei se eu falei demais. Vai me cortando, hein, Carol?
Não, respondeu super bem. E a Rita é uma personagem muito interessante no romance, assim. Primeiro que eu gosto muito de romances e que os personagens são detestáveis, assim, porque não tem ninguém ali que você fala assim, não, ela realmente é uma pessoa boa ou ele é uma pessoa realmente má, né? Eu acho que a gente você escreve os personagens com a complexidade que o ser humano tem, assim, sabe? E ela tem uma personalidade que é muito engraçada, porque em vários momentos do livro eu ri, assim, sabe? Porque ela é irônica, ela é debochada, e a forma como ela faz a leitura do romance do irmão é muito bom, assim, porque ao longo do romance a gente tem alguns trechos em que a gente consegue ler partes do romance que o irmão dela está escrevendo, e ela faz críticas, né, de que é um romance de memória muito autocentrado, que, na verdade, ele é um grande mimado, que ele usa frases de efeito muito clichês, assim, né? Ele vai criticar a própria escrita dele no sentido até de uma questão gramatical, assim, ela também tem um pouco de questões em torno disso, assim. E aí é muito curioso, porque nesses momentos a gente se dá conta que, na verdade, ela está também criticando, né, esse fazer literário. Porque ela tem muitas referências, ela vai citar autores que são canônicos ao longo da narrativa, né? E é muito curioso, no final, a gente perceber que, na verdade, ela também está escrevendo um romance, né, sobre a versão dela da história. E, ao mesmo tempo, também existem outros personagens que aparecem ao longo do livro que também querem escrever sobre ela ou querem ter acesso à versão dela da história, assim. Então, é muito curioso, assim. E essa questão da loucura foi algo que me pegou bastante, porque ela vai trazer, em algum momento, né, que talvez o ser normal ver as coisas como elas deveriam ser, né? Como a gente gostaria que ela fosse. Não, na verdade, ter uma lucidez em relação aos fatos, né? Então, ela também coloca à prova essa questão daquilo que é a loucura ou não. Ela também diagnostica o irmão como uma pessoa maníaca, né? Mas eu acabei me empolgando. Queria te ouvir, Paula, para ver como que você... Sobre o livro? Como você leu, ainda mais, Tá. Enfim, pensando que você tem essa atuação, né? Que também está no lugar do jornalismo, que tem essa relação de contar os fatos, a relação com a memória, as suas leituras sobre psicanálise. Vou complementar, então, o que a Elizabeth falou, para não ficar remoendo a história pelo mesmo ponto de vista. Mas acho que duas coisas que são muito interessantes, que pegaram bastante para mim, antes de eu falar da memória, acho que, para eu não esquecer, vou falar da parte do jornalismo. Tem o irmão dela publica esse livro, né, sobre a história dela, e aí tem um recorte de jornal dizendo, o lançamento vai acontecer na livraria, na Paulista, não sei o que, e usam uma foto dela, da Rita, antes de ser presa e torturada. Então, ela era adolescente, né, estava ali 16, 17 anos, não sei exatamente a idade que ela fala no livro, e ela mesma se questiona de tipo, então colocaram essa foto minha jovem antes de eu ser torturada para gerar curiosidade nas pessoas, para elas verem o quão fodida eu fiquei, para eu ir no evento, né, para as pessoas irem ao evento. Isso me pegou bastante, porque, enfim, eu trabalho com jornalismo faz muitos anos, e uma das coisas que a gente, na redação, sempre tem um cuidado justamente, não só, obviamente, né, com o texto e a palavra, mas com as imagens que a gente usa para ilustrar as coisas que a gente escreve, né? Nada está ali por acaso, né? Tem toda uma equipe que pensa graficamente a revista, que pensa graficamente como que essa pauta vai ser envelopada, que foto que a gente vai usar no abre, que foto que a gente vai ter box, não vai... Tipo, são tantos questionamentos que a gente se faz antes de imprimir alguma coisa, ou mesmo antes de subir no site, né, quando é só digital, que eu leio isso e falo, nossa, com certeza o editor desse jornal que publicou essa foto foi sacana de propósito, né? Então, a intenção dele realmente é a impressão que ela tem, que é justamente usar isso como uma forma sensacionalista mesmo, né? Então, olha, essa menina aqui toda doce, com 16 anos, bonitinha, não sei o quê. E aí, sabe-se, né? Porque na matéria também fala, porque o livro foi inspirado
na vida da irmã dele, não sei o que foi torturada, e depois foi parar num manicômio, não sei. Então, você já cria um imaginário em volta da pessoa, né? Então, você não está autorizando ela a escrever sobre a vida dela, você está supondo como que ela vai ser, né? Então, você cria também um preconceito no leitor desse jornal, que já vai nesse evento querendo... quem que é a doida? Sabe? Assim, cadê essa irmã doida, aí, maluca? E essa parte mexeu bastante comigo, porque é um trabalho... Enfim, hoje eu tenho um cargo na revista que ele me dá uma certa liberdade de escolha também, e de dizer, não, isso sim, isso vai, isso não vai, que me deixa... no incômodo mesmo, assim, de pensar que, nossa, quem que deixou esse negócio passar, sabe? Então, provavelmente de propósito. E, tirando a parte do jornalismo, essa coisa da memória, estava até contando para a Elizabeth, eu faço uma formação em psicanálise e estou escrevendo um trabalho sobre memória, então, literatura de memória, a partir da do Haas, que a gente, inclusive, falou aqui faz um mês e pouco, que está aqui o livro A Dor. Também tem uma questão de registro feminino de um espaço-tempo muito dolorido. E a minha inquietação veio justamente a partir desse lugar. Então, o Freud tem um texto que chama Lembranças Encobridoras, que acho que tem tudo a ver com o personagem do irmão dela, né? Ele vai, enfim, o raciocínio dele vai falar sobre o quanto que a nossa memória da infância ela tem caminhos tortuosos e elas podem, sim, ser inventadas ou não, porque a gente ainda está num processo de formação psíquica, né? Então, essa história desse livro que ele escreve sobre ela é muito tendenciosa também, porque você está confiando na memória de uma pessoa que era meio pequena, né, na época, tipo, meio jovem, pelo que eu entendi, né, da história. Então, fica também num lugar de de romantizar essa imagem. Minha irmã foi presa e foi torturada. E tem cenas muito fortes que ela narra para a gente, né, ao longo do livro, que mexeram comigo no mesmo lugar que a do Haas mexeu quando ela fala do aborto, né, na verdade não, né, o filho dela nasce morto, mas da espera do marido, e quando o marido volta do campo de concentração, aquela cena dura, né, que ela narra de uma forma muito intensa. Tem as cenas que a Rita vai falar para a gente, leitor, de como que... Então, um trecho que eu gosto muito é quando o irmão dela, ela lê no livro, tipo, sei lá, a minha irmã foi presa, não sei o quê, nananana. Daí ela se auto-zoa o tempo inteiro, né? Tipo, ela é muito tragicômica, não sei. E aí ela vai falar, então tudo que eu sofri, né, os estupros que eu sofri, os espancamentos que eu sofri, o aborto que eu tive, não sei o que, se resume a isso daqui, né? E, tipo, né, tem uma ironia, né, nessa lógica da memória do irmão que fantasiou a prisão dela e todo o sofrimento que ela passou não está ali, né? Então ela não se reconhece no texto que o próprio irmão escreveu. Sim, e ela mesma critica, né, que o texto do irmão, na verdade, não é sobre ela nem a família, né? Na verdade, é o tempo todo sobre ele, né? E aí eu fiquei ouvindo a Paula falando, e essa questão da memória é muito forte. Eu tive uma impressão de que ela mesma, quando recorda os acontecimentos, ela também coloca essa questão da memória à prova como uma ficção, né? Porque tem um trecho em que ela vai lembrar do dia em que ela foi sequestrada, né? Ela estava no quarto pintando as unhas para poder viajar com o namorado para o Machu Picchu, e essa cena é uma cena que ela vai repetir 2 vezes no livro, né? E ela vai... na repetição tem uma adição de fatos, assim, né? Como quem diz, olha, se a minha própria memória de quem viveu isso, ela tem essa falha, né? Imagina dessa outra pessoa que está aqui escrevendo sobre mim. E algo que me deixou com muita raiva do irmão dela, é o fato dele em nenhum momento perguntar como ela se sente. Sim. E aí, quando ela conhece aquela estudante, que eu me esqueci o nome, que é a Maria Cecília, que é uma estudante que está fazendo um trabalho para a faculdade sobre a ditadura,
E, de alguma forma, ela descobre essa vizinha e começa a infernizar a Rita, para que a Rita conte para ela a história, porque ela não quer fazer uma pesquisa na biblioteca, ela quer fatos reais. E aí ela começa a fazer uma série de perguntas para a Rita, perguntando como a Rita se sente, como aquilo doeu nela. E ela mesma fica assim, caramba, né? O meu irmão escreveu um romance sobre mim e em nenhum momento me questionou sobre como eu me sentia. E aí eu fiquei pensando muito sobre o corpo dessas mulheres, né? A forma como elas são interrompidas de diversas formas, né? Seja nessa invasão e nessa curiosidade das pessoas quererem saber aquilo que elas passaram, sem se preocuparem, de fato, com o que elas estão sentindo. Esse lugar de colocar a loucura como algo que rotula ela, sem pensar no que ela passou, né? E que talvez essa loucura seja uma forma... de sobrevivência, assim, né? De uma forma que ela encontrou ali de lidar com o que sobrou depois disso tudo. E também com o que ela vai contar para a gente no livro das torturas, né? Da tentativa de... Quer dizer, de suicídio, do aborto que os pais tentam convencê-la a fazer, né? Acho que a gente poderia falar um pouco sobre essas mulheres que são interrompidas, assim, porque a Rita é uma personagem que é muito mais complexa do que só a loucura dela, né? E como esse lugar da loucura ele toma um espaço que cria uma proporção, né? Eu fiquei pensando muito na Virginia Woolf, por exemplo, quando a gente pensa nela. A gente não, né? Mas muitas pessoas, quando vão falar dela, colocam esse lugar da loucura, que ela se matou. A Silvia Plath, a mesma coisa, né? Sala do Patrocínio, que a gente teve uma conversa numa live que eu tenho com a Beth na PUC, sobre como isso toma um espaço e rotula as mulheres de uma forma que aquilo que elas estão ali fazendo se torna algo muito menor ou sem valor, né? Qual foi a sua intenção, assim, quando você... Não a sua intenção, assim, né? Mas como é escrever sobre essas interrupções, assim, que as mulheres sofrem, sabe? Eu acho que foi um aspecto que atravessa todas nós, né? De uma certa forma. Verdade. Eu basicamente escrevo sobre mulheres. Todos os meus livros, inclusive o meu livro infantil ilustrado, que é para criança de 6 anos, é uma tartaruguinha, é uma menina. Eu não sei se eu saberia escrever de outra perspectiva, né? O feminino me interessa muito. Na pesquisa também, né? O meu doutorado é sobre personagens femininas. Ocupa muito a minha cabeça e o meu afeto pensar na questão das mulheres. Agora, as mulheres interrompidas é uma realidade, né? Isso é constante. E essa geração, né? Essa geração que é antes de mim, né? Essas mulheres que hoje têm 70 anos, 60 a mais, digamos. É uma geração que conheceu o sentido da palavra interrupção de todas as formas, né? São mulheres que não puderam, no geral. E as que fizeram com muita briga, com muita luta. Não podiam estudar, não podiam trabalhar, não puderam escolher se queriam ou não ter filhos, né? Não puderam escolher com quem casar ou não casar. Toda uma sexualidade reprimida, negada, no geral. Mas quem rompeu com muita luta, com muita dor. Então, acho que quando chega no gesto da escrita, isso nos afeta ainda mais, né? Porque é a ousadia de querer se desdobrar em outras, né? Se não bastasse, o mundo está te dizendo que você não pode ser quem você não pode ser uma, né? Então, essas mulheres que ousam escrever, elas dizem: eu vou ousar ser uma e ser muitas outras.
Então, a gente vem de uma tradição de pensar sobre isso, né? Então, Virginia Woolf, com o Teto Todo Seu, né? A história da Patrocínio, né? Da Estela do Patrocínio, né? O que é uma mulher escrevendo? O que pode uma mulher escrevendo? A gente tem muita visão, muito uma imagem coletiva da mulher lendo. Qualquer livro sobre leitura, história da leitura, história do leitor, se não for a capa, é a segunda imagem que vai aparecer de uma mulher do século XVIII, toda linda, num sofá, numa coisa assim, lendo, né, de uma forma muito... Agora, escrevendo já é algo mais dificultoso para a memória coletiva, não para as mulheres. As mulheres sempre escreveram. As mulheres sempre escreveram. Porque eu não penso a escrita só com uma biblioteca, uma máquina de escrever, um computador de última geração, né? As mulheres escrevem no momento em que elas contam histórias para os seus filhos, né? As mulheres escrevem no momento em que elas são as guardiãs das histórias das famílias, das tradições das famílias. Isso é escrita também, né? E escrevem romances, poesias também, e contos e novelas, né? Mas me interessava muito falar dessa negação, né? Desse não. Você não vai até aqui. Por isso o contraponto com o ex-namorado, né? Que leva a vida dele para frente. E ela, né, esse contraponto para mim era importante, do masculino e do feminino, como o trauma também vai acontecer diferente para o masculino, para o feminino, para quem é pobre, para quem é rico, para quem é branco, para quem é preto. A ditadura é uma só, mas acontece diferente para cada corpo, para cada pessoa, para cada história, né? Então, eu acabei ali consolidando na Rita várias situações de negação. Então, tem a interrupção da literatura, né, das letras. A personagem cursava letras, né, quando tudo aconteceu, possivelmente com uma carreira brilhante nas literaturas, no jornalismo, enfim. E isso é interrompido. Ela tem toda uma sexualidade interrompida, que também resvala na menina, na Maria Cecília, né? Ela acaba tendo uma atração ali com essa moça. Ela tem uma questão familiar, né? Uma relação com o pai, com a mãe, também interrompida, a maternidade interrompida. Enfim, estamos todas aqui, somos todas mulheres, sabemos, né, como esses atravessamentos vão se dando, às vezes de maneira muito sutil, né, nem todas se dão conta de que isso está acontecendo, mas o que era importante para mim é que fosse um livro sobre mulheres, que em uma mulher, mas que ela é muitas, como as mulheres são, né? Como Lacan coloca, né? Não existe a mulher, né? Mas sempre uma possibilidade infinita de como ser mulher. A Rita é um ser mulher não sendo. Ela é uma mulher na negação de sê-lo, né? E mesmo com essa brutalidade, ela... Eu gosto muito quando os leitores me dizem com muita frequência que tem a sensação de que vão sair na rua e encontrar a Rita. Que a Rita parece alguém muito próximo, ela é muito cínica, muito rude, às vezes, mas o leitor se apaixona por ela, né? Tem um leitor muito querido que diz: eu queria ser amigo da Rita. Me diz onde ela mora, que eu quero falar com ela, eu quero tomar um café com a Rita.
porque ela tem ao mesmo tempo, essa rudeza tem uma delicadeza, tem uma docilidade, né? Tem uma vontade de que as coisas podiam ser diferentes, né? How beautiful could have been, né? Poderia ter sido tão outra história, né? Mas, enfim. Eu não sei se eu respondi, Carol. Você faz perguntas difíceis. Eu queria comentar sobre essa coisa da loucura. Nossa, você foi falando, eu fui pensando em tanta coisa, eu nem sei mais de onde saiu o meu pensamento, mas, de novo, antes que eu esqueça e me perca na minha cabeça, tem um livro muito bom da Daniela Arbex que fala sobre manicômio no Brasil, né? Um livro-reportagem. E tem um recorte no livro justamente sobre a internação de mulheres, que era muito comum no Brasil, porque não podia se divorciar. Então, a saída para o homem, grande querido homem, era largar a mulher no manicômio com a desculpa de que ela estava louca. Muitas mulheres foram internadas à força, né, sem nenhuma questão mental que justificasse isso. E me lembrou o livro, né? Esse livro me lembrou essa história, porque, para mim, essa coisa da loucura relacionada à mulher é sempre uma invalidação do registro, né? Então, quando você citou a Virginia Woolf, as pessoas tentam invalidar ela porque ela se matou. Mas olha tudo que ela escreveu, sabe? Orlando, Ao Farol, é todo seu. Assim, qualquer coisa que ela escreveu, ela era brilhante. Então, a questão mental dela não invalida a literatura dela. A questão mental da Sylvia Plath não invalida a literatura dela. Então, as mulheres estão o tempo todo tendo que justificar que elas são lúcidas, né? Isso é muito irritante. E ela, Rita, em si, ela tem uma parte que eu até marquei aqui, que o irmão dela, o que acontece, o irmão dela não avisa que escreveu esse livro, e aí ele chama ela e fala assim, eu gostaria que você revisasse o livro. Então, ele cria uma encenação em cima da situação, e aí ela fica meio irritada, e aí ela vai... a ficha dela vai caindo nessa intenção do irmão. Então, leia aqui, dá uma revisada, me fala o que você acha, não sei o quê. E aí ela fala assim... Ao perceber pela primeira vez que estava participando de uma encenação. Então, ela entende... Então, o irmão dela também estava criando uma cena que é fictícia, né? Ele estava criando uma ficção em cima dessa ficção. Então, são várias camadas que o livro traz para a gente de questionamento do que é além da memória, mas do que é o direito da memória, né? O direito da memória está só na palavra dele, que, no fim das contas, é o livro dele que está sendo publicado, não a história dela, né? Que ela escreveu, ou o relato que ela deu para alguém, enfim... É a história de um homem em cima da loucura de uma mulher, o que também cria um outro entendimento da situação que a gente, que a mulher, estamos todos aqui, quando a gente lê, causa uma sensação de... Assim, não é nem raiva, é uma sensação de... Caramba, de novo, sabe? Mais uma, de indignação mesmo, de você tentar, e é isso. Acho que eu tenho vontade de ser amiga da Rita, mas para, tipo, pegar na mão dela e falar, tá tudo bem, sabe? Tipo, respira, não vá atrás de bituca de cigarro, tipo, vem cá, tá tudo certo, dá um colo para ela, não sei. Porque a gente que é mulher, a gente sabe o sofrimento. A gente pode não passar exatamente a mesma coisa, mas quando você escuta a história de uma mulher que foi espancada, a primeira reação que o meu corpo tem, pelo menos, é de fazer assim, né? Tipo, de vir e falar, nossa, vem cá, chora aqui, tá tudo bem. Então, eu queria o tempo inteiro pegar a Rita na mão e falar para ela que estava tudo bem. E que ela pudesse, não sei, chorar. E aí tem toda a questão da família, que não sei se a gente vai comentar, mas que, para mim, a mãe dela é uma figura interessante, justamente porque ela carrega isso que você falou, né, de uma geração até um pouco anterior, dessa figura da mulher que ainda exige que a filha seja a que vai casar, que vai ter filho, que vai, né, que tem toda uma imagem social que tem que ser cumprida, porque o vizinho vai comentar, não sei quem vai comentar, então interna ela para ver se ela melhora, sabe? Então essa mãe, ela também ela tem um papel
assim, interessante, complexo também, porque ela é uma personagem feminina fazendo uma coisa que a gente hoje, né, com a cabeça de agora, até pensa, tipo, nossa, mas aí você pensa na situação, né, na toda a criação social, etc. Você até entende, não que você concorde, mas você entende o lugar de onde essa mãe vem, né? Porque ela não está preocupada com a filha, ela está preocupada com a imagem dela, né? E é uma personagem ausente, né? Porque ela já morreu quando o Sim. livro começa a ser narrado. E essa ausência também me incomodou um pouco, porque a gente tem a visão do irmão, mais uma vez, né? A gente tem o relato da Rita em relação à mãe, mas também um relato que é muito falho, né? Porque essa ideia, essa imagem da mãe que morreu de desgosto, me parece uma coisa muito construída pelo irmão, né? Não parece algo que de fato aconteceu, assim. E essa questão que a gente está conversando, né, sobre essa mulher que é interrompida e tal, tem um trecho no livro, que é na página 105, que eu até parei de ler, assim, porque ela vai falar como é se perder de si, assim. É muito forte isso, né? Porque a gente percebe que ela realmente se perdeu, né? E aí me parece que dessa rotina que ela cria de ir para a rodoviária, catar as bitucas, colecionar palavras, é de alguém que também está procurando a si mesma, né? No começo fica meio confuso, assim, nossa, mas por que essa mulher vai para a rodoviária catar bituca? Por que ela não rouba o cigarro do irmão, sabe? Ela é esperta, ela vai conseguir fazer isso. Mas aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Na rodoviária como esse lugar de passagem, de trânsito, de movimento, nesse gesto de catar bitucas para formar um cigarro e de ficar procurando ali na rodoviária papéis, palavras que ela coleciona, né? Como se ela estivesse tentando montar um grande quebra-cabeça que, na verdade, talvez seja sobre ela mesma, assim, né? Eu vou até ler esse trecho que está na página 105, porque ele é muito bonito, assim. Foi o que aconteceu comigo. Perdi-me de mim em mim mesma. E sabe o pior? O desejo insiste. Mesmo sem saber ao certo quem fui ou sou, continuo desejando e odeio-me por insistir em querer coisas tão sem importância. A exemplo de antes. Um cigarro, uma trepada com a colegial gostosinha, viver de livros, seja revisando, traduzindo ou escrevendo, sem ordem de importância. Tudo tão comum e tão impossível pelo simples fato de tudo estar revestido pela maldição de desejar. Palhaçada. É muito curioso, assim, perceber esse desejo pulsante, né? A gente percebe que, mesmo quando ela sabe que o irmão está ali manipulando a situação, tem uma parte dela que parece que, tá bom, deixa eu tentar fazer parte aqui desse teatro para ver o que acontece, né? E ela tem uma sensibilidade muito bonita, porque, apesar de tudo, ela ainda consegue se aproximar dele, ter um certo tipo de piedade e entender, tá bom, talvez a vida dele não tenha sido tão fácil assim, né? Até me perdi aqui no que a gente estava falando. Mas esse trecho que você leu, ele é muito bonito, porque, no fim das contas, essa coisa dela falar, eu desejo coisas tão singelas, é porque o básico não foi ofertado para ela, né, no fim das contas. Então, ela teve uma juventude interrompida por uma questão completamente brutal, e aí ela vive coisas assombrosas, né, nesse período que ela está presa. E aí eu acho tão horrível esses momentos, né, de totalitarismo e etc., porque é uma força externa que tira o seu desejo, justamente, né, que impede você de desejar viver. Né? Então, ele tira a sua pulsão de vida. E aí, quando você sai dessa situação, que no caso dela foi, e você citou, né, o namorado da época, né, que foi preso ao mesmo tempo. Então, ele foi preso, torturado também, ela foi presa e torturada para saber informações dele, né, que ele tinha, e ela não sabia. Então, ela passa por tudo isso também por uma questão que ela não tem necessariamente nada a ver com isso, né? E ela termina sem saber o que é, exato. Então, olha quantos homens tiram dela a própria narrativa, né? Então, é o Mauro, é o irmão, é a ditadura, é os policiais, é o pai,
enfim, é tanta gente que não deixa ela ser a própria narradora do próprio desejo, né, e dá vazão para esses desejos, que quando ela se permite fazer isso, ela acaba num vício, né? Então ela cai, aí ela vai e se droga, aí ela vai e bebe, daí ela vai e fica nessa coisa de que é quase uma espiral mesmo, né? Que ela fica num comportamento espiralar, tentando entender, tipo, aonde que sai, né? Qual que é a tangente que eu vou, sabe? Eu queria falar da loucura um pouquinho, que vocês falaram e eu deixei escapar. Eu queria que a loucura aparecesse como lucidez. Bem numa tradição quixotesca, uma tradição hamletiana mesmo, do personagem em delírio, ser o personagem mais conectado com, né, o mau cheiro da Dinamarca, que ela acaba tendo um pouco assim de Hamlet, né, do Quixote também, de usar, e no cinismo dela ela fala isso, né? Não sei se ela fala, ou se eu que achei que ela fala, mas já que eu sou louca mesmo, vou dar uma de doida e tirar proveito nisso, né? Ela acaba usando o suposto diagnóstico para fazer alguma coisa que ela tenha, sacanear alguém, que ela tenha vontade de sacanear. E então isso é uma coisa. A outra é que a fala do delírio, né? A fala louca. O meu pós-doutorado é sobre a fala louca na obra do Ricardo Piglia e na obra do Renato Pompeu. E algo que me impulsionou muito assim no primeiro gesto de escrita do romance foi a Psicose, o Seminário A Psicose do Lacan. Era um livro que eu estava lendo na época, e me encanta a fala delirante, me encanta. Eu sou capaz de conversar horas com uma pessoa delirante, adoro todas elas. Acho faz tudo tão sentido para mim. E me encanta essas pessoas que moram na rua e escrevem e usam a rua como galeria das suas obras. Os postes, as árvores. E me encantam as pessoas que são andarilhas. Eu tenho uma história com isso na vida familiar, e isso me atravessa muito, me toca e enfim. E desde a graduação, que eu fiz jornalismo na graduação, tudo era motivo de eu fazer uma matéria para o Jornal da Universidade sobre andarilhos. Tudo era motivo para... Então, dormia no albergue para ver como eles viviam. Então, essa cena, assim, essa coisa da Rita suja, cinzenta, suja de rua, suja de vida, vida mal vivida, de noite mal dormida, é uma imagem que está presente há muito tempo, né? Eu queria dar essa vida literária para isso. E aí é disso que nasce essa coleção de palavras, essa ideia dela pegar os papeizinhos e achar que tem um valor, de ter uma caixinha com os papeizinhos, né? De como ela tem é um toque, né? Mas é um traço frequente nas pessoas com um quadro assim. E eu acho que essas pessoas atingem, elas tocam a linguagem de um jeito tão verdadeiro, tão real e tão completo, que a gente que se acha saudável não toca. A nossa suposta saúde mental não deixa
que isso aconteça. A gente não experimenta a linguagem nessa versão selvagem que o delirante experimenta. No delírio, a pessoa se transforma em linguagem. A nossa condição de suposta saúde, ela faz com que a linguagem seja uma ferramenta para a gente. A gente se comunica, a gente escreve, a gente trabalha, tudo usando a linguagem. No delirante, a linguagem é ele inteiro, é ela inteira. Então, isso eu acho muito bonito essa relação. Então, a Rita é um pouco nesse atravessamento aí da memória, mas da ausência de uma saúde mental padrão, né, do que a gente convencionou chamar de saúde. E aí o Lacan é muito importante para mim, numa das máximas dele também, quando ele diz: todos nós somos loucos, só que é em graus diferentes. Tem as pessoas que chegam ao ponto de ser internada, elas estão num nível de loucura internado, mas nós também temos as nossas, né? Que aparece nos nossos lapsos, no sonho, né? Nos nossos, não sei, vocês que me digam, mas nos nossos desejos, enfim. Então, é só isso. Não sei, me deu vontade de falar um pouco dessa versão da lucidez da Rita. E realmente a gente percebe, né, ao longo do romance, que, na verdade, se tem alguém lúcido naquela casa e naquele contexto de pessoas, é ela, assim, porque a forma como ela consegue analisar as situações e perceber ali as nuances, né, das tentativas do irmão de manipular a situação é muito sagaz, né? E é muito bonito como ela vai colocar: quando meu irmão tiver um tempo, e olhar para as coisas que realmente importam, a gente vai olhar a coleção de palavras juntas, assim. E até lendo o livro, teve alguma parte aqui que eu anotei, várias palavras que eu também ia percebendo que mereciam entrar numa coleção, assim, porque tem uma repetição muito grande, né, do sol, da coisa da palavra sozinha, como ela vai falar muitas vezes sobre as fechaduras, né? Então, eu senti um pouco que é uma personagem que também nos convoca, sabe, a parar e pensar: nossa, mas qual seria, né, essa coleção de palavras se eu tivesse uma minha, assim. E essa questão dela com a linguagem é muito interessante. Tem uma brincadeira que ela faz com o Diego, com o Tiago, que eu acho ótimo, né? O Diego é o irmão dela e o Tiago é o companheiro. E em vários momentos ela vai criando nomes, tipo assim, Tiago, Diago. Então ela é muito interessante, assim, né? E a forma como ela brinca com a linguagem é muito curioso, né? E eu fiquei pensando: caramba, né? Se a Rita tivesse de fato escrevendo esse livro, porque ela escreve um livro de uma certa forma, mas numa linguagem talvez da oralidade, da memória ali, esse livro dela seria muito, muito melhor que o dele, né? Porque se tem alguém que sabe usar as palavras, essa pessoa é ela. E aí, pensando um pouco nessa questão sobre essa coleção de palavras e essas manias que a Rita tem, queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, a forma como essa imagem do cigarro, que é muito forte, primeiro começando pela capa, né, e também graficamente nas páginas, porque essa fumaça ela vai tomando as páginas quando o romance chega no fim. Essa obsessão dela pelas bitucas, e a forma como ela vai colocar, né? Eu preciso respirar um cigarro. Ela vai dizer que fumar é beijar o cigarro. Eu fiquei pensando muito, muito nesse gesto, porque me parece que essa fumaça também é uma forma, não sei, pode ser uma grande viagem, assim, mas eu fiquei pensando que essa cortina de fumaça também é quase como se fosse um espelho
dela mesma, assim, sabe? E nesse gesto de beijar o cigarro, respirar o cigarro, é como se ela conseguisse voltar para si, assim, né? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Acho que o projeto gráfico, estou falando aqui bem jornalista, né? Mas o projeto gráfico é legal, vocês que estão com o livro, porque ele vai ficando escuro, né, ao longo dos capítulos. E você falou essa coisa do espelho, é engraçado que no começo, quando eu estava lendo, antes de eu perceber que isso estava acontecendo, né, no livro, mas os primeiros me lembrava muito aquela mancha de espelho antigo, sabe? Que fica, né, quando o espelho vai envelhecendo, ele vai corroendo assim pelas laterais. Então eu achava que era alguma coisa assim antes de eu começar a entender o que estava acontecendo, né, nas páginas. Então entendo também a fumaça como um lugar dessa, acho que talvez uma primeira impressão seria dessa memória que fica meio ofuscada, assim, né, meio confusa, tipo presente, mas nem tanto. Acho que por todas as questões que ela passa também, né, depois da tortura dela lá internada, então tem uma questão também da cabeça, né, com os choques e aquele tratamento bem grotesco, assim, né, que acontecia. E acho que tudo isso mexe com acho não, né? Tudo isso mexe com a cabeça de alguém. Mas vejo também essa fumaça como a cidade, né? São Paulo, assim, eu via muito esse centro, né? Essa coisa bem como é aqui mesmo. E o quanto que você falou, eu achei muito bonito o que você estava falando, que é quando você pensou nessa coisa das palavras, né, e das bitucas e tal, é uma mania, né, um toque, mas eu acho interessante como que são essas coisas pequenas, na verdade, que são super singelas, mas elas têm tanto significado, né, para a personagem, mas para a gente também, que muitas vezes se apega a coisas mundanas, por assim dizer, mas o que é uma palavra, né? Uma palavra é uma coisa que às vezes você repete tanto que ela perde o significado dela, mas que ela na verdade não quer que isso aconteça, então ela guarda isso, né? Então para ela tem significado e é importante, então ela pega isso e coleciona isso. E acho que, não sei, para mim parece uma tentativa de reescrita de si, assim, essa coleção dessas palavras e dessas memórias. É verdade. E aí a gente está aqui falando, né, de tantas coisas difíceis e doloridas, né, nessa mulher que é interrompida de diversas formas. E eu confesso que em algum momento, quando eu estava terminando o livro, eu pensei assim, nossa, mas nada de bom acontece nessa história, né? Como pode? Vai acabar assim, né? A gente não vai contar o final, para não ter spoilers, mas ele é muito surpreendente. E aí teve um trecho muito bonito em que ela está contando sobre... assim, né, um trecho bonito, né? Ela está narrando sobre as torturas, uma parte muito dolorida, assim, até difícil de ler, mas ela vai falar sobre outras mulheres que também estavam nas celas e de como elas se cuidavam, se ajudavam e conversavam amenidades, assim. Essa cena é muito bonita porque ela vai falar, né? A gente sempre guarda a esperança. Eu acho que a Rita, nesse gesto dela de colecionar as palavras, de tentar, em alguns momentos, ali se encaixar de novo numa vida, entre aspas, normal, esse desejo que ela tem de voltar a trabalhar com literatura e tal, é uma forma de esperança, né? Acho que, no fim das contas, não é só uma, não me pareceu, né, só uma mania, né? Essa relação que ela tem muito grande com o sol, né, de sentir o sol na pele, né, de alguém que sente falta do toque, assim. Quando ela fala sobre essa questão da esperança, eu fiquei bastante emocionada, assim, porque por mais que, enfim, depois a gente tenha o desdobramento do fim da história, eu fiquei com essa questão da esperança martelando. E aí é muito curioso, um outro aspecto que me chamou a atenção, talvez para a gente começar a encerrar e abrir para as perguntas, que é esse lugar da pessoa que sobrevive a um regime que foi a ditadura e é colocada como um mártir, né? Como essa pessoa também é desumanizada quando ela sobrevive, porque a todo momento, quando as pessoas falam com ela e sobre o que ela viveu, é sempre num lugar assim, nossa, obrigada por ter lutado, né, pela
pela democracia, pelo nosso país. E ela fala, meu Deus, eu estava só com os meus amigos cantando música popular brasileira e fumando maconha, não estava tipo ativamente, né, envolvida. Ela nem sabe muito bem por que ela foi, porque ela foi presa, né? Esse personagem do Mauro, que é esse ex-companheiro dela, eu fiquei com bastante raiva dele, inclusive. E fiquei pensando muito, para mim foi um pouco inevitável assim ler esse livro e não pensar no que a gente viveu nos últimos 4 anos, assim, sabe? Não na mesma dimensão, obviamente, mas dessa tensão política, dessa sensação de, a qualquer momento, você ter a sua liberdade interrompida, né? Um certo receio, às vezes, de estar nos espaços e se colocar politicamente. Eu achei que o livro ele tem um tempo contínuo muito interessante, assim, porque, por mais que se passe numa outra época, de alguma forma, não só pela questão da Rita e dos atravessamentos do corpo dela enquanto uma mulher, mas até por esse contexto político, esse lugar muito estranho, né, de colocarem ela como alguém que é uma heroína, mas na verdade é uma heroína, mas aí é uma heroína que é louca, e aí ninguém humaniza, ninguém dá colo para essa mulher, ninguém oferece uma ajuda para ela, né? Ela só é submetida constantemente a muitas internações, assim. Sim. Você quer falar? Eu vejo a Rita mais como anti-herói, né? Porque ela foge do padrão do que a gente pensa quando do sobrevivente da ditadura, né? Geralmente ela fala sobre isso, né? Para ser uma pessoa, era para ser uma intelectual que deu certo, entre aspas, né? Que tem sucesso e que salvou o Brasil e a Rita tá catando bituca, né? Então ela é um pouco não, acho que ela é uma anti-heroína, né? Agora eu só queria falar uma coisa. Que vocês ficaram falando aí da bituca, e eu preciso falar isso. Eu acho que vocês não têm nenhum vício, porque a bituca é uma coisa muito valorizada. Quando você fuma e não tem o que fumar, sabe? O sol não é singelo. Tomar um banho de sol para quando você passou um período sem poder fazer isso, é um luxo e um prazer imenso. Eu acho que e a palavra, quando você gostaria de viver da palavra, e isso é negado, cada palavra ganha um valor imenso. Então, para Rita, essas manias dela são muito valioso cada bituca, e para ela é muito valioso essa batalha pela bituca, ser algo que ela conquistou. Então, quando ela consegue juntar a bituca suficiente para fazer um cigarro, é uma conquista, porque ela constrói o próprio prazer, né? E hoje eu estou tão lacaniana que até me dá medo. Mas é algo também muito forte para mim quando perguntam para ele como é que o sujeito se diz, como é que o sujeito consegue se constituir como sujeito. E aí ele diz, no resto. E aí a pessoa, mas o que é o resto? E aí ele dá um exemplo, que eu gosto muito de dar sempre. Quem é minha aluna já escutou essa história. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que é do copo de leite. Então, uma mulher serve toda noite um copo de leite quente para a criança dela. E ele nunca toma o copo inteiro. Ele não gosta de leite, não gosta de tomar leite quente, mas é uma tradição familiar, ele tem que tomar o leite quente. Mas ele nunca toma inteiro, ele sempre deixa um restinho.
E aí a mulher fala, por que você não toma o leite inteiro? Sempre, você tem que tomar, o que custa? Toma um copo inteiro, toma mais um pouquinho. Aí o Lacan diz, é aí que está o sujeito. Porque é o jeito que ele tem de dizer, eu não gosto de leite. Eu tomei, você me obrigou, mas eu quero te avisar que eu não gosto de leite. Então, esse resto, né, o que sobra, esse rastro, que a gente inventa, de alguma forma, todos nós, para dizer, não, sou eu. Eu estou me constituindo aqui como pessoa. Então, a bituca para a Rita, o cigarro para a Rita, é muito esse momento em que ela se revela, mas também se esconde, porque a fumaça vai envolvendo a Rita, né? Tem alguns leitores dizem que não conseguiu parar de ler o livro, então lê o livro de uma sentada só, e quando termina tem que tomar um banho, porque dá uma sensação assim de grudou. Fiquei conversando com aquele fumante, né? E grudou o cheiro de cigarro, né? Fica muito concreto, porque ela fuma o tempo todo, né? O tempo todo. No mínimo dá vontade de lavar a mão, né? Eu não sou fumante, mas eu tenho certeza que, para quem fuma, ler esse livro, com certeza, tipo, você vai parar de ler para acender um cigarro, sabe? E é porque o cigarro e o cafezinho. E o cafezinho, Entendeu? É perigoso. Bom, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas eu queria ver se vocês têm algum comentário, alguma pergunta para fazer. Não se sintam tímidas. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se, quando você lançou o livro, se você tinha uma intenção de causar um impacto no leitor e se isso se concretizou, ou o retorno que você teve dos leitores foi completamente diferente do que você tinha imaginado? Como é? Se quando eu escrevi, eu busquei um impacto. Se você tinha uma intenção nessa sua escrita de causar determinado impacto nesse leitor. Se a sua intenção era essa, e se ela se concretizou quando você lançou o livro ou não, ou se você teve retornos completamente diferentes daquilo que você tinha imaginado. Tem retornos inesperados e tem retornos imaginados, assim, que é, né, quando o leitor ri quando você escreve para ele rir, chora quando você escreve para ele chorar, né? Que é quando o texto funciona, assim. Mas tem outros, os leitores me contam, me dão retornos que eu não esperava. Então, algo que, não sei se é isso que você perguntou, mas algo inesperado para mim é o retorno dos homens. Eu tenho muitos leitores homens que me procuram para falar o quanto eles choraram lendo o livro, o quanto eles não queriam que o livro acabasse, o quanto eles se apaixonaram pela Rita. Como pode, né, me apaixonar por uma mulher assim? E homens que passaram pela ditadura, né, que tiveram essa vivência da tortura, da prisão, e que ficaram muito assim. Você contou a minha história, eles falam isso. Você contou a minha história, mas é uma história de uma mulher. Não, mas é a minha história também. Eu me vi, eu passei tudo isso, né? Ou então eles dizem: você contou a história da minha mãe, você contou a história da minha irmã, né? Que bacana, que minha irmã morreu, né? Não sobreviveu a isso. Mas, se ela tivesse sobrevivido, ela seria a Rita, né? Então, esse tipo de retorno eu não esperava dos homens, né? Tanta identificação. Mas acho que, de um modo geral, eu também não esperava tanto impacto com a questão da ditadura, mas eu acho que, infelizmente, coincidiu
com um período em que o Brasil estava revivendo essa ameaça novamente, em que ideias de extrema-direita tomaram conta do país de novo. Então, o livro acabou também acolhendo essa angústia que as pessoas, que os meus leitores estavam vivendo, né? 2021, que ele foi lançado, né? E depois a gente ainda estava com a imagem da Dilma um pouco que fresca, assim, porque a Dilma também vai ter essa trajetória, né, da tortura, de ser presa, de ser desqualificada em vários sentidos, né? Engraçado não, mas é interessante, né? Essa questão da desqualificação da mulher, né? E então acho que eu respondi, Idri, acho que sim. Mais alguém? Obrigada, Carol. Boa noite, gente. Eu quero comentar sobre uma personagem, se vocês puderem comentar também, que chamou muito a minha atenção no livro, que é a estudante, a Maria Cecília, né? Que é uma estudante, não ficou claro para mim se de escola ou de faculdade, que quer fazer uma entrevista com a Rita para um trabalho. E, gente, como a Maria Cecília é cruel. E ela não é mal intencionada, ela nem sabe o quanto ela é cruel, ela não tem essa consciência. Porque ela quer conversar com a Rita sobre as experiências dela na tortura. E eu fiquei pensando, nossa, a gente já viu tantas entrevistas de pessoas torturadas, seja na ditadura brasileira, seja pessoas que tiveram experiências de guerra, né? E foram entrevistas como quaisquer outras. E mesmo ouvindo a pessoa falar da tortura que ela sofreu, a gente não entrou em contato com a crueldade dessa tortura. A gente não entra. Quem ouve a entrevista não entra. E por isso que ouvir o relato da própria Rita, da tortura que ela sofreu, é importante. Porque só aí a gente entra em contato com essa crueldade. E depois que a Rita conta pra gente a tortura que ela sofreu, as torturas, aí a gente começa a ver, meu Deus do céu, como é que tem alguém que exige que a Rita fale sobre isso? E a Maria Cecília é insistente nessa entrevista, né? Como que ela insiste em fazer a Rita verbalizar uma experiência tão dolorosa e tão brutal. E aí que eu percebi como fazer uma pessoa que passou por uma experiência dessa, falar sobre a experiência, insistir para ela fazer isso, é uma crueldade, é uma forma de banalizar até a experiência que ela sofreu. O Diego, o irmão, faz um pouco isso, né, quando diz narrar a história da irmã, mas, na verdade, a história dele. E a Maria Cecília também faz isso sem querer e sem saber. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa personagem. Tá. Eu acho que, bom, do ponto de vista de quem já entrevistou muita gente na vida, sempre que a fonte, né, a personagem fala não, é não, assim, né? Tipo, você tem que respeitar o direito da pessoa de escolher se ela vai te responder ou não. O que eu acho dela, que você falou, né, que ela tem até uma intenção ali. Aparentemente, no começo eu falava, que bonitinha, né, a menina. Não sei, para mim pareceu que ela era de escola, né, pela inocência ali que ela trata a situação no começo, né, no primeiro encontro dela com a Rita. Mas depois ela começou a me incomodar porque ela estava querendo muito resolver o dela, né? Então, eu tenho que entregar esse trabalho porque eu tenho que tirar 10, porque só com a sua entrevista ele vai ser diferente dos outros. Então, para eu tirar o 10, eu tenho que ter a sua história e não tenho que ir na biblioteca. Então, se eu tiver que ir até a biblioteca, putz, que saco, né? É mó cansativo. Então, eu achei que virou um lugar mesmo, de fato, de usar, né, a história da Rita, mais uma vez, né, a história da Rita sendo usada por outra pessoa. E eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Quer comentar? Eu já lembro o que eu vou falar. Comentaria da amizade entre elas. Você vê essa coisa do leitor, né? Acho que você está certa, e acho que a Paula está certa também, mas eu acho que tem uma amizade ali. Tem uma atração física, tem uma possibilidade. A Rita gosta, ela brinca com essa possibilidade, humaniza o que a Rita, o dia a dia dela.
E essa insistência é porque é o que dá cola, né? Vamos dizer, a desculpa. Porque se ela desistir, do que ela vai falar sobre o quê com a Rita? Porque ela um pouco que percebe que isso é um caminho para chegar na Rita, para chegar numa Rita para além da mulher andarilha que cata bituca. E aí ela começa essa brincadeira do me conta, não conto, conta, não conto, conta, não, conta, então escreve. E aí ela acaba frequentando a casa, né? E a Rita tem algumas ideias sobre ela e sobre as possibilidades com essa menina, né? Daí já alguns leitores mais, digamos assim, que se fazem um pacto ficcional mais intenso. Eu achei que a Maria Cecília ia ser a filha dela no final. Achei que ia ter uma revelação. Maria Cecília, minha filha. Porque algumas pessoas falam, um pouco quando você falou que o filme não tem nada não acontece nada de bom no livro, né? Algumas pessoas falam, podia ter aparecido a filha dela em algum momento, né? Fazer um reencontro. Eu acho uma graça quando as pessoas me cobram isso. Nossa, eu nem pensei na possibilidade da filha dela aparecer. Mas seria muito curioso se, em algum momento, a Maria Cecília fosse filha da Rita, porque quando a Rita critica o livro do irmão dela, ela fala assim, ela cita algum autor que diz: uma autobiografia só deve ser escrita em caso de incesto. Mas eu acho que eu não vejo ela só como uma pessoa irritante. Eu acho que tem essa questão da cumplicidade, e para mim ficou muito marcado que logo no começo do livro, né, quando a Rita leu o manuscrito do irmão, é a Maria Cecília que traz essa humanização do que você sente em relação a isso, como isso te atravessou. Mas, de fato, é muito chato, né? Porque tem essa insistência constante e a gente vê que a Rita ela entra nesse lugar de rememoração e fica repetindo várias vezes as mesmas cenas. E tem uma parte que a Maria Cecília fica perguntando coisas muito doloridas e tem essa grande ironia dela ser filha de militar, né? Porque é muito breve essa passagem, mas tem essa ligação meio complexa, mas eu fico pensando muito que ali também é uma relação geracional, né? De alguém que nem era nascido na época da ditadura e que essa curiosidade se dá justamente por isso, né? Por ser algo que está no imaginário, mas não está numa experiência, né? Lembrou que você ia falar? Não lembrei, eu já estou pensando em tantas outras coisas. Não. Quer comentar? Não. A gente poderia ficar aqui até amanhã. Deixa aqui. Pode falar. Claro, dá sim. É para gravar. Obrigada. Para falar de Rita, eu me lembrei muito de outra Rita, que é a Maria Rita Kell. E você estava falando muito de Lacan. E eu tive muitas conversas com a Rita. Eu sou mãe de 2 meninas e eu sou casada com um ginecologista. Então, tem, de um lado, a história de um corpo vulnerável, né? Meu marido tem, ao longo de mais de 20 anos, muitas histórias de mulheres interrompidas mesmo, desde uma menina que entra com 17 anos para aprender a dirigir, o cara fecha a porta da autoescola e acaba a vida dela, porque nunca teve coragem de contar para ninguém, quando conta, fala não, abafa. Então, são muitas histórias. E eu vejo nas minhas filhas, que hoje a menor tem 13 anos, essa descoberta do corpo numa coisa que eu não sei se não é uma armadilha narcisista, sabe? Eu lembro que na pandemia, no fim da pandemia, tinha essa ânsia de sair e ela queria sair quase pelada, assim, para ir aqui no Bandeirantes. Eu falava, não vai com essa roupa. Eu vou, você é machista, o corpo é meu. E eu falava, é a 23 de maio, de machista eu não tenho nada, mas vamos conversar à noite. Põe uma calça, porque é vulnerável, né?
mas parece que tem uma visão de um mundo ainda idealizado, né? De nenhum homem. E eu falo, tudo bem, na bolha da Vila Madalena você colocar uma etiqueta, né? Não vai tocar, mas em São Paulo real não é assim. Então, a gente conversa. Onde que a gente está, né? Desde esse bovarismo da mulher leitora, que não consegue ser plenamente o que ela poderia ser, se afirmar e construir essa vida e ir atrás do desejo dela, até hoje essas meninas que meu marido fala assim, ó, Julinha, sendo bem claro, meus amigos ficam à noite falando é soft porn isso no TikTok. Eu fico lá de noite, marmanjo, vendo vocês rebolarem, as meninas de 11 anos. Quando você fala do livro, me dá vontade de falar, nossa, como o livro do Lázaro Ramos, é livro didático, né? Me dá vontade de levar nas escolas e conversar com essas meninas. Como que você vê o arco, né, que as mulheres fazem até hoje? Eu não sei como responder de uma forma breve. Estou pensando, estou tentando organizar. Como é que é seu nome mesmo? Luciana. Eu tenho aprendido muito com as meninas mais jovens, sabe? Eu tenho 51 anos. Então, eu sou de uma geração em que essa cartilha era muito presente. Não se faça, não use tal roupa para os homens não entenderem que você está disponível, cubra-te, né? Fique em silêncio, não se enfeite. Não, então, eu sou de origem periférica, no Itaim Paulista. Quando eu era menina, toda a dinâmica do estupro, né, aquele momento final da década de 70, início da década de 80, está começando a dinâmica das drogas, o crime está indo para um outro patamar, né, que é esse que a gente conhece agora. E todo o custo de não ser violentada era nosso. E se acontecesse o estupro, e acontecia diariamente, porque era muito terreno baldio, era muita... É a culpa da menina, porque era a menina que... É a fulana da mini saia, né? É a fulana... É sempre... Depois, quando a gente chega na faixa dos 30 e está no mercado de trabalho, também, né? É a mulher que tem que ir com uma roupa X, que tem que falar tal coisa. Era uma coisa X, porque para não provocar, porque eles não podem ser atiçados. Eles têm uma espécie de sexualidade selvagem que eles não sabem controlar. E a mulher é a culpada disso. Então, o mundo vinha vindo assim. Aí, essa nova geração de meninas que falam, não, eu vou usar a roupa que eu quiser. Eu acho formidável. Eu acho esse momento do feminismo revelador, sabe assim. Eu sou da cartilha Beth Friedman, que era tem que trabalhar, tem que ter seu dinheiro, tem que ir embora, não pode depender nunca de homem nenhum, ever, né? Então, eu trabalho desde os 9 anos de idade, dou aula particular desde os 9 anos, dá-se aula particular. Nessa cartilha do feminismo. Mas esse feminismo agora, eu acho extraordinário. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O corpo da mulher, ele está aí, e ela tem que fazer o que ela quiser. E os homens têm que se... Não pode, fica aí na sua, vai sei lá, vai fazer terapia, não sei, vai resolver isso de algum jeito, mas não avançando nas mulheres. Eu entendo o que você está falando, porque isso para mim foi um aprendizado com as meninas novas. Elas são extraordinárias, elas têm uma inteligência e uma atualidade de quem nós somos, de quem nós podemos ser e vamos ser, e que se dane, foda-se todo mundo, né?
Eu gosto. Eu gosto desse fogo na pólvora. E aí vamos ver o que sobra. Porque até quando essas histórias do abafa o caso? Até quando, né? Então, não sei, eu também tenho uma filha pré-adolescente, eu sei do que você está falando, mas eu acho que é isso aí. Estamos juntas, né? Só para não esquecer do que eu lembrei quando você falou, ontem eu estava lendo um livro que chama Amanhã o Sexo Será Bom Novamente. É um lançamento da Bazar do Tempo. Eu não sei se já chegou na livraria, acho que não, né? Porque eu recebi pela 2 Pontos, que é uma livraria online. Que é uma livraria online, então eles têm uma curadoria que às vezes antecedem uns lançamentos, né? E esse livro é muito interessante, porque a autora é tipo PhD em estudos de sexualidade, psiquiatria, enfim. E ela traça uma coisa, porque eu lembrei do livro porque você estava falando da entrevista, né? Que a menina insiste, né? Nesse relato. E ela abre o livro, o primeiro capítulo fala sobre consentimento, e ela abre o livro falando sobre o movimento Me Too e o quanto que, quando saíram os relatos, né, do Harvey Weinstein, o quanto que as pessoas estavam puxando histórias à força das mulheres, né? Então era quase como se fosse mandatório você publicar no Facebook que você já tinha passado por um assédio, e a gente sabe que, enfim, 99,9% das mulheres já passaram por alguma situação de constrangimento. Então, é radical o pensamento dela, assim, não de um feminismo radical, mas eu acho que é importante uma ruptura também para não romantizar a questão tipo, a vivência é da pessoa. Se ela quiser falar que ela foi vítima de alguma coisa, é ela que tem que dizer se ela quer falar ou não, né? Ela que tem que se autorizar a relatar isso para alguém, escrever um livro, enfim. Mas eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu achei ele muito interessante por essa perspectiva de um questionamento. Eu acho que ela chama mais as mulheres para se questionarem a respeito do tipo de feminismo que a gente está movimentando em 2023, 2018 para cá, né? Então, aonde que o feminismo também cai nas armadilhas do capitalismo selvagem, da onde que o feminismo cai nas armadilhas do patriarcado e acha que está se libertando, mas no fim das contas não está. É muito legal o livro. Fica aí a dica. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Boa noite, meu nome é Silvia. Elizabeth, a gente sabe que o título do livro é bem importante, muitas vezes a gente escolhe o livro pelo título. Eu queria que tu comentasse por que esse título, depois de tudo, tem uma vírgula. Por quê? Algum comentário? Obrigada, Silvia. Eu pensei que ninguém ia perguntar. Eu tenho um xodó com esse título. E é muito bonito quando a história revela o porquê, né? Então, eu estou vendo que você está com o livro aí na mão, eu não vou te contar o título. Você vai ler e você vai... Porque senão vai perder uma graça aí do livro. Mas, depois de tudo, tem uma vírgula, né? O que vem depois dessa vírgula? Tem um pouco a ver com o que a Carol comentou de esperança, o que vem depois, né? Que é uma pergunta que a gente se faz constantemente, não é? Especialmente depois de uma certa fase da vida, eu acho que a gente começa a se perguntar o que vem depois, né? E para Rita é depois de tudo, né? Esse tudo para ela é enorme o que ela passa. Mas tem uma vírgula e tem uma continuidade, né? Que a Carol está dizendo que é só coisa, não sei, né? Quem sabe? Mas eu achei muito Clarice esse Clarice. título. Quando Clarice. eu li, eu peguei e falei, nossa, que lindo. É porque a Clarice ela começa um texto com uma vírgula, né? Começa e aí ela escreve. Até o André fala disso no prefácio, né? Dessa... não vou te falar, Silvia. Não vou te falar. Você me acha no Instagram, depois você me conta. É lindo. Quer comentar sobre isso? Não. Bom, infelizmente
que encerrar. Antes das convidadas se despedirem, eu queria convidar vocês. Todas as quartas-feiras, a gente se reúne aqui nessa livraria. A programação de maio, modéstia à parte, está muito interessante. Na semana que vem, a gente vai discutir o livro A Família que Devorou Seus Homens. Esse é um ótimo título também. Da Dima Vanos, que é uma autora síria. É um livro muito bonito. E acho que pensando um pouco nisso que a gente estava conversando, né, sobre os feminismos, sobre as mulheres que escrevem, eu acho que ela traz uma perspectiva cultural e escreve também sobre as mulheres da família, que é muito interessante. No dia 24 de maio, a livraria vai completar 2 anos, então a gente vai ter uma noite de celebração. A gente chamou esse circuito especial como Línguas de Fogo, lendo Glória Anzaldúa para comemorar 2 anos da Gato Sem Rabo. Eu não sei quem aqui já conhece a Gato Sem Rabo desde a abertura, mas a livraria abriu junto com o lançamento da edição de Um Quarto Só Seu, da Bazar do Tempo, que também foi o lançamento do Clube F. E aí a gente trouxe o livro da Glória Anzaldúa para pensar, depois desses 2 anos, como a gente pensa essas mulheres que escrevem com uma outra perspectiva, né, de uma autora ticana e lésbica. E aí a gente vai encerrar o mês lendo 2 livros de uma autora moçambicana, que é muito importante para a literatura pós-colonial, que é a Lilia Monplé. A Funilaria publicou 2 livros dela, porque, apesar dela ser uma autora muito estudada na academia, ela não tinha sido publicada no Brasil ainda, então vai ser um momento muito especial. A gente vai falar sobre o livro Neighbors e o Ninguém Matou o Surrura. Eu não vou dar spoilers às convidadas, mas a gente vai ter uma convidada também muito especial, não só no dia 31, mas também nas próximas semanas. E queria que você, Paulo, e você, Beth, se despedissem. A gente vai ter que chegar nesse momento, infelizmente. Mas tem uma cervejinha também, para a gente dar uma brindada no final. Já anima, né? Não, agradecer. Nossa, estou honrada de vocês estarem aqui. Que bonito essa roda, me sentindo abraçada, interessadas aí pelo livro. O livro foi lançado em 2021, então já tem 2 anos. Eu não sei se vocês são do mercado editor, se vocês conhecem esse mercado, mas é um feito, eu estou muito feliz. Um romance contemporâneo no Brasil tem vida curtíssima. Na maioria das vezes, 2 meses. O mês, você vai lá, lança, vende para a família pede autógrafo, vende não, metade você dá, né? Porque a família, a outra metade, com mais noção, compra. E aí fica 2 meses acontecendo e acabou. Então, nossa, eu estou bem contente dele ele tá vivo, as pessoas estão lendo, e isso, de alguma forma, me deixa mais viva também. Agora, a Prefeitura de São Paulo acabou de comprar 2.000 exemplares para ser distribuído no EJA, que é Educação para Adultos e Jovens. Eles vão ganhar não é para ler na escola, eles vão ganhar e levar para casa, é deles. Estou muito orgulhosa disso, estou feliz. Vai ter todo um circuito de assim com eles também, né, de conversar sobre o livro. Tenho ido em muitos clubes de leitura, conversar também, porque eu tenho uma obra infanto-juvenil, né? Eu tenho um outro livro intitulado Todo Mundo é Misturado, que já vendeu 120 mil cópias. É um livro muito lido e eu sou muito requisitada para falar dele, né? E quando eu lancei o romance, eu falei, nossa, tadinho do romance, perto do Todo Mundo é Misturado, vai ficar. E não, ele está tendo uma vida, está tendo uma pós-vida, né? Ele foi lançado na pandemia, então toda uma dificuldade. Eu acho que esse é o 2º evento presencial que eu faço. O resto é tudo online, pelo contexto pandêmico e pela descoberta da facilidade do online. Até quero parabenizar você, a livraria, por
por manter isso, né, da gente se encontrar aqui. Então, estou muito feliz de ver todas vocês aqui, ouvindo e com o livro na mão. É muito importante para a autora. Obrigada, viu? Obrigada, Carol, pelo convite. Carol, minha parceira de pesquisa, de sala de aula, Carol, Adriana, a Janaína, a Deli e a Naira. Minha turma. Obrigada. E, Paula, obrigada pela leitura e suas palavras de incentivo, de elogio. Gostei muito de te ouvir. Obrigada. Obrigada a vocês. Não vou me estender porque foi tão linda a sua fala, mas também queria agradecer a presença de todo mundo. Eu fico sempre emocionada quando eu venho aqui e a gente faz esses eventos, eu volto para casa. Às vezes eu choro, às vezes me dá um quentinho no coração. Então, obrigada mesmo, obrigada pelo convite, amiga. Foi muito lindo e, de novo, parabéns pelo livro, ele é muito especial. Obrigada, gente. Estou muito feliz também. É isso. Obrigada, galera.